Está entrando no ar a partir de agora o Tele Brasil Esporte no Ar, as informações esportivas nacionais e internacionais. Tele Brasil no Esporte. Vamos falar aí da política pública que vai fomentar a prática esportiva. Então, para incentivar o potencial dos atletas, o governo publicou nesta sexta-feira que passou, dia 3, um dos decretos que institui a Rede de Desenvolvimento do Esporte. Vamos observar. A Rede de Desenvolvimento do Esporte é uma política pública vinculada ao Sistema Nacional do Esporte, pensada para fomentar a prática esportiva e a atividade física no país. Comandada pelo Ministério do Esporte, a rede terá a participação dos Ministérios da Educação, da Saúde e do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Essa política foi construída para atingir 3 objetivos principais: ampliar a oferta de equipamentos esportivos, de práticas esportivas e de atividade física no território nacional, potencializar as vocações esportivas de cada localidade a partir do estímulo a práticas tradicionais ou específicas de determinadas localidades ou grupos populacionais e potencializar resultados de políticas públicas que visem a inclusão social, a melhoria das condições de vida e a promoção da igualdade racial, de gênero e de deficiências, por meio da integração do esporte e da atividade física a ações nas áreas da saúde, da educação, da assistência social, da cultura e da segurança pública. A rede será implementada de forma gradativa, inicialmente em projetos piloto e com a reestruturação de programas e parcerias atualmente em execução em todo o país. Tele Brasil no Esporte. E vamos à notícia seguinte de esporte, quando as irmãs craques de futebol em Niterói, as irmãs Giovana e Júlia, elas treinam futebol na praia de Caraí, lá em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro, e fazem esporte desde pequenas. As duas são estudantes e craques na areia. Giovana e Júlia se consideram pura geração saúde. As irmãs Giovana, essa que está de camiseta preta, e Júlia, elas treinam futevôlei na praia de Icaraí, em Niterói, região metropolitana aqui do Rio de Janeiro. Elas fazem esporte desde pequenas. As duas são estudantes e craques nas areias. Giovana e Júlia se consideram pura geração saúde, muito legal. Tele Brasil no Esporte. Vamos falar agora do Pan-Americano. O Brasil fica com a prata no beisebol e também a modalidade ganha destaque no país. Os Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023 chegaram justamente ao fim com uma grande história. Por exemplo, a campanha surpreendente do Brasil no beisebol, que terminou com a medalha de prata. O sucesso no Chile gerou muita curiosidade aqui no público brasileiro. Vamos observar. A euforia durante a campanha do Brasil em Santiago foi grande e todo mundo queria saber mais sobre o esporte. Conversando com o pessoal do Cariocas, time do Rio de Janeiro, tudo ficou bem mais claro. Vamos às perguntas. Número 1. Afinal, como o beisebol se instalou no Brasil? O Japão teve muito a ver com isso. O Eric, um dos criadores do Cariocas, fundado há 20 anos, ele próprio descendente de japoneses, explica pra gente. O beisebol, ele é a paixão número 1 lá no Japão. Né? E como tal, quando houve a imigração japonesa para cá, né, os imigrantes de lá trouxeram essa paixão junto na bagagem, criaram estádios, criaram ligas, montaram campo em tudo quanto é lugar. Aí você até duvida, mas tem beisebol até na Amazonas, se for procurar, no Pará, em todos os lugares, quase todos os estados tem pelo menos um campo, né, de beisebol. Quer um exemplo disso? Bastos, município onde o Tom foi criado, no interior de São Paulo, foi fundado por japoneses em 1928. Lá, muitos costumes nipônicos foram mantidos e repassados para frente, entre eles o beisebol, tanto que o Tom conhece vários jogadores da seleção que disputou o PAN. Um deles, o Rafael Parra, o marrom, é primo dele.
Nas redes sociais teve gente falando que a equipe era toda amadora. O Tom, que joga até hoje, mas trabalha na área de psicologia, e o Eric agora colocam uns pingos nos is sobre essa questão. São amadores ou não? É uma rotina de treino muito forte, com pouco investimento, então você acaba tendo que investir bastante, tanto teu tempo quanto recursos financeiros. Então, por isso que muitos acabam sendo amadores, por quê? Por não ter tanta visibilidade ainda. E chega no momento da vida que todo mundo tem que começar a ganhar um dinheirinho. E aí vai fazendo coisas paralelas, né? Assim como eu fiz. E aí cada um vai achando a tua zona de interesse. Só que a gente continua jogando. Então você vai encontrar pessoas que estão fazendo coisas diferentes. Como é o caso do Rafael Parra, lá, o meu primo, que ele é soldador em Bastos, mas treina final de semana, joga, tem uma rotina do esporte. Tem muito amador ainda, né? Essa coisa do cara que está trabalhando como pedreiro, como médico, como dentista e está lá na seleção. E tem aqueles que estão, às vezes, numa situação de freelance. Quando pode, está numa liga, contratado numa liga mexicana, fazendo uma temporada lá. Quando não, volta aqui para o Brasil e faz o seu serviço aí, faz o seu trabalho normal do dia a dia. Tá aí a resposta. Durante a campanha, o Brasil, que nunca tinha chegado sequer às semifinais, foi derrubando favoritos, incluindo Cuba, país que tem 3 ouros olímpicos e 12 pan-americanos no beisebol. O Daniel, cubano que mora há 1 ano no Rio, confirma. Para eles, a modalidade é como o futebol. Você tem uma cultura esportiva gigantesca, você tem porte atlético, fisionomicamente falando. É muito grato para um cubano que gosta tanto do beisebol, ver a evolução que vem tendo o beisebol aqui no Brasil. Mas comparando, é muito difícil, porque lá a gente joga beisebol desde criança, muito pequenininho. Esse é um bom momento para que todas essas dúvidas, esses pontos de curiosidade, se tornem certezas. E a esperança é que, com essa campanha, os desejos da comunidade do beisebol no Brasil virem realidade. Segundo o Eric, os fãs do beisebol lamentaram que a modalidade não fazia parte do programa olímpico quando o Rio recebeu os Jogos em 2016. Então a oportunidade de ter uma estrutura maior, inclusive um estádio, foi perdida. O beisebol participou de Barcelona até Pequim, retornou em Tóquio, está fora em Paris e volta de novo em Los Angeles. Quem sabe lá seja a hora de colher frutos plantados agora. Eu espero que com o PAN aumente essa visibilidade, que venha mais patrocínio, melhoria nas categorias de base, e isso vai mudando, porque com certeza, se você consegue viver do esporte, como foi um sonho meu um dia, você vai ter uma performance muito melhor. A gente está com uma expectativa muito grande, né? Que seja a grande mudança, o grande divisor de águas, o grande pontapé inicial, para a gente poder ter realmente boom do esporte aqui no país. E é um esporte que tem grande potencial para crescer. Tenho certeza que pode entrar aí no coração dos brasileiros, o pessoal vai gostar do beisebol, com um esporte que o Brasil vai ter orgulho de estar representando em qualquer competição internacional. Pele Brasil no esporte. E vamos à última notícia do esporte, conhecendo a Suzana, que inclusive é nadadora brasileira e que participou do PAN e do Parapan. As 2 medalhas de prata e 2 de bronze no Mundial de Manchester, no Reino Unido, há 3 meses, enchem Suzana de otimismo. Nos próximos dias, ela embarca para Santiago, no Chile, onde vai representar o Brasil mais uma vez nos Jogos Parapan-Americanos. Eu nadei umas provas muito bem lá no Mundial, assim, que dá uma perspectiva bem boa para o Parapan, né? Fica já a expectativa, assim, de trazer umas medalhinhas aí também para o Brasil, né? De lá. O Mundial deste ano foi o 4º de Suzana, que tinha sido ouro em Montreal, no Canadá, há 10 anos. Paralimpíadas são 3 na carreira, com uma prata na Rio 2016. Uma trajetória que iniciou em um Parapan em 2011, em Guadalajara, no México, o primeiro grande evento paralímpico dela. Foi aquela coisa de abertura, né? A gente entra no estádio lá, seleção, foi assim de um sonho realizado assim também, né? Machuquei meu pescoço lá, foi meio estressante assim a competição por causa disso, mas deu para nadar. O bronze nos 400 metros livre foi a única medalha dela em Parapans.
As consequências da doença que descobriu há 18 anos atrapalharam nas edições seguintes. Suzana convive com a atrofia múltipla dos sistemas, que atinge os nervos e afeta os movimentos. Uma condição degenerativa que gradualmente impacta o desempenho nas piscinas. Por isso ela precisa eventualmente ser reclassificada para saber a categoria em que vai competir conforme o grau de sua deficiência. Mas nem sempre esse processo acompanha o agravamento da patologia. A gente é competitivo, né? Aquela coisa de o importante é participar, não funciona pra gente, né? A Guadalajara é só felicidade, né? Mas as outras foram competições difíceis pra mim, assim, de estar fora da briga ali, assim, digamos, de medalha, né? Para atletas com deficiência motora, a natação paralímpica possui 10 classes. Quanto menor o número, maior o grau do comprometimento. No Parapan de Guadalajara, a Suzana era da S9. 4 anos depois, a doença agravou e ela desceu para a S6, em Toronto, no Canadá. Em Lima, no Peru, a gaúcha já estava na S4. Já em Santiago, ela vai competir entre as atletas da classe S3, ou assim ela espera. Quando não tem muita gente, eles juntam as classes, né? Lá em Lima, juntaram S4 e S5, né? A gente fica meio fora da competição, assim, né? Por isso que eu tô ansiosa para ver quais provas que vão ter na minha classe, né? Para conseguir fazer mapear a competição, né? Que eu vou nadar. Mas não é a doença que faz de Suzana uma atleta diferente. Na delegação brasileira, ela é a única que também esteve nos Jogos Pan-Americanos. Antes da deficiência, ela competia no triatlo. Foi campeã brasileira e disputou 13 vezes o Ironman, uma das provas de resistência mais exigentes do planeta. Em 1995, o esporte estreou no Pan. O Brasil teve 6 representantes em Mar del Plata, na Argentina, e entre eles, Suzana. O triatlo naquela época era no último dia, então eu fui já no finalzinho, né? Não participei da abertura, nada, mas a gente ficou na vila lá, a gente conheceu o pessoal do atletismo na época, que era muita gente boa. Foi uma prova bem difícil, né? No dia do triatlo tava chovendo pra caramba e lá venta muito, né? A gente entrava no mar, tava cheio de lobo marinho, assim, nas pedras meio que Não, eles não fazem nada. Eu falei, quem garante? O Parapan de Santiago vai ser o 4º da Suzana. Mas aos 56 anos, quem disse que também será o último? Eu vou continuar. Enquanto a orelha estiver balançando aqui e puder nadar, eu vou continuar nadando. Tele Brasil no Esporte. E esse foi o Tele Brasil Esporte no ar dessa semana, que agradece a sua audiência e volta na semana que vem. Até lá!